Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de setembro, nós estamos falando sobre evangelização. Esse é o último programa dessa temporada em que nós tentamos apresentar aqui uma teologia da evangelização, falando sobre os fundamentos da evangelização, sobre o conteúdo dela. Falamos aqui sobre a urgência da evangelização e no último programa conversamos um pouco sobre a relação entre evangelização e eleição. Se você perdeu e deseja ouvir o conteúdo desses outros programas sobre evangelização, você pode acessá-los no Promessistas Brasil, canal do YouTube da nossa denominação. Todos os programas estão lá à disposição para terem seus conteúdos acessados. Hoje, então, vamos para o nosso último programa dessa série sobre evangelização. Antes de eu apresentar os convidados de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, familiares, para que mais pessoas também sejam alcançadas e tenham acesso a esse conteúdo que é produzido pelo programa Texto e Contexto. Pois bem, pela graça de Deus, nós temos a alegria de ter conosco, mais uma vez, os pastores Auriedno e Felipe. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Muito obrigado, pastor Eleilton. Que a graça e a paz esteja contigo, pastor Felipe. Uma alegria estar com vocês aqui, você também de casa. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Sempre uma honra estar aqui e poder participar desse tema tão importante e vital para a Igreja do Senhor, que tem a ver com a missão da Igreja. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Pastor Eleilton, pastor Auriedno, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento, paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Bom estar aqui novamente no Texto e Contexto, um programa que tem se tornado, para a glória de Deus, uma referência, né, na nossa comunidade, da nossa igreja, no estudo teológico, no estudo aprofundado das Escrituras, né? Estar aqui é um privilégio, um prazer muito grande. Que Deus nos abençoe nesse papo e que possa promover mais uma vez edificação a todos os nossos irmãos e irmãs e também nos nossos corações. Prazer, Amém. pastor. Amém, graças a Deus. Com toda certeza, Deus vai nos dar um tempo aqui de bastante edificação. Amém. Bom, você que tem acompanhado os programas dessa temporada, nós temos insistido aqui, ao longo desse mês, que um correto entendimento sobre evangelização é muito importante para a saúde de uma igreja local. Todas as igrejas locais precisam ter uma teologia correta da evangelização, porque isso faz parte, inclusive, da própria missão da igreja. Por isso temos, então, falado bastante a respeito desse tema aqui durante todo esse mês. E hoje, nós, para fechar essa série sobre evangelização, nós vamos conversar um pouco a respeito do discipulado, que alguns até chamam de pós-evangelização, né? Que seria aquele trabalho mais de acompanhamento aos novos convertidos. Mas, enfim, o que a Bíblia fala a respeito desse tema? Esse é o nosso grande interesse aqui no programa Texto e Contexto. O que a Bíblia fala a respeito do discipulado? Essa é a proposta da nossa conversa no programa de hoje. Eu queria começar, então, com o pastor Felipe, para que ele comentasse para a gente se realmente o discipulado ele é uma necessidade vital para a igreja. O que Jesus disse a respeito do discipulado? O que Jesus comentou a respeito dessa importante prática? Legal. Para responder essa pergunta, pastor, eu quero começar aqui lendo o texto de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, né? Que são as palavras finais ali de Jesus para os seus discípulos, onde ele dá aquela orientada final. E o texto bíblico diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Normalmente nós consideramos que as últimas palavras de alguém, elas são carregadas de uma importância fundamental, né? Essencial. E nesse texto em particular, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Haja vista a importância desse texto para todos os cristãos. Então, Mateus capítulo 28, ele tem uma importância significativa,
porque são as últimas ordens de Jesus. É como se ele tivesse arrematando todo o ensinamento que ele deu aos seus discípulos ao longo de todo o seu ministério, e aqui então ele está dando as últimas ordens. E essas ordens consistem no quê? Quais são as ordens que Jesus dá aqui? E por que esse texto é importante que a gente pense? Porque ele é muito mal compreendido às vezes, porque a gente lê esse texto e foca a nossa visão apenas na expressão ide, né? Que poderia, e obviamente a gente vai falar sobre isso, que poderia ser traduzida como indo, né? Mas a gente foca só nessa expressão. E esse texto em especial, o verbo principal aqui não é o ide, mas é o discipulando, né? Ide fazer discípulos. Então, quando a gente olha para Mateus capítulo 28, a gente entende a importância do discipulado, porque essa é a ordem que Jesus está dando aqui à sua igreja, aos seus discípulos. Agora vocês vão e façam novos discípulos. Essa é a ordem de Jesus contida aqui em Mateus capítulo 28. Logo a gente percebe que fazer discípulos é uma ordem fundamental dentro do contexto da igreja. E uma outra coisa que eu acho que é importante destacar aqui, pastor Eleilton, que quando Jesus fala para a gente fazer discípulos, ele amplia a nossa visão acerca da missão da igreja. Porque ele não está mandando a gente fazer conversos. Não são só adeptos, né? Ele não está mandando a gente apenas convencer as pessoas a colocarem o nome no hall de membros de uma igreja. Jesus está ampliando a visão aqui. Ele está dizendo, olha, a missão de vocês não é só converter as pessoas. A missão de vocês é ensinar essas pessoas os valores do meu reino, aquilo que eu ensinei a vocês. Então, a gente entende, pastor Eleilton, pastor Auriedno, irmãos que estão nos acompanhando, que fazer discípulos é uma ordem fundamental do ponto de vista da missão da igreja. E é o que Jesus espera da igreja dele. Não é só colocar o nome no cartão da igreja, não é só a pessoa levantar a mão num culto especial, mas a missão da igreja ela tem uma amplitude um pouco maior. E ela passa significativamente por essa ordem de Jesus de fazer discípulos. Então, tentando responder a sua pergunta, né, sobre a importância da necessidade do discipulado, na verdade, eu acho que é fundamental o discipulado. Sem discipulado, não há missão da igreja. Se a igreja não faz discípulos, ela não cumpre a sua missão. Então, fazer discípulos, sem sombra de dúvida, tem uma importância significativa no Novo Testamento. Amém. Eu acho interessante esse texto. Realmente, a ordem, nós temos como ordem principal aí essa ideia do discipulado mesmo, né? E eu gosto desse texto por conta da expressão que Jesus utiliza como base para dar essa ordem, que é toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Então Jesus começa anunciando que ele é rei, que ele é dono de tudo. Né? Então o discípulo é alguém que entendeu isso, que Jesus é dono de tudo. Não somente entendeu, mas também se esforça para viver de acordo com as ordens desse que é dono de todas as coisas. Né? E aí Jesus passa então esse desafio para a igreja de que a igreja faça discípulos. Né? O discípulo que entendeu isso e que vive assim tem esse desafio de moldar pessoas, né? à luz da vontade do rei, né? Da vontade do rei. Então eu acho fantástico isso, a grande comissão começar com esse portanto, né? Estabelecendo essa base aí de quem é que manda, quem é que dá as cartas. Né? Bom, esse que manda e dá as cartas, parece também que na própria comissão ele já deixou meio que embutido, né, na própria comissão, como é que a gente faz discípulos, como que a igreja pode discipular. Então você tem aí 3 verbos, né? O verbo ide, o verbo batizando e o verbo ensinando. Né? 3 verbos aí subordinados a esse que é o verbo principal do texto, que é o fazer discípulos. Né? Eles meio que giram em torno, né, desse verbo principal, e aparentemente eles apresentam então a metodologia do discipulado. E aí, pastor Auriedno, comenta para a gente sobre esse primeiro verbo, que aliás, o pastor Felipe comentou bem, quando a gente pensa na grande comissão, o único verbo que a gente lembra é esse. Geralmente o pessoal fala o ide de Jesus, tem que seguir o ide, só lembra do ide. Então, o senhor está com uma grande responsabilidade, porque... Brincadeira, mas vamos lá. Comenta para a gente aí o verbo ide. Então, pastor Eleilton, pastor Felipe,
O pastor Felipe já deu uma introdução a respeito disso, né? E esse verbo, o ide, ele é um verbo auxiliar. O imperativo não está nele, o imperativo está em fazer discípulos. Então, esse verbo auxiliar, que na língua grega é o particípio, indica uma ação em desenvolvimento. Ou seja, a ideia do ide aqui é indo. E a primeira coisa que a gente pode dizer, que a maneira de fazer isso é não estando parado. Normalmente, como você disse, a gente pensa no ide para a gente fazer aquelas programações na igreja, né, de um sábado à tarde ou de um momento específico onde se entrega folheto de porta em porta ou separa um momento para estender uma faixa na rua, alguma coisa do tipo. Mas no texto aqui, a ideia é, enquanto o discípulo de Jesus ele vive a vida, enquanto ele trabalha, enquanto ele se relaciona com os vizinhos, enquanto ele estuda na faculdade, no cursinho, enquanto ele desenvolve as suas atividades diárias, ele está promovendo o evangelho, ele está ensinando, ele está discipulando. Então, a ideia aqui do texto, que a gente não pode esquecer, é de que a gente faz enquanto a gente está vivendo a nossa rotina. Porque nós temos a tendência de separar, né? De separar o momento em que a gente dedica para fazer alguma coisa na igreja, inclusive para fazer missões, evangelismo, do momento da nossa vida rotineira. E esse verbo de Jesus aqui está nos ensinando de, enquanto a gente está vivendo a nossa vida, a gente vai fazendo discípulos, a gente vai evangelizando. A ideia de que o discípulo de Jesus ele não está estagnado, ele não está parado, ele está em movimento, né? Então, numa igreja viva, numa igreja saudável, os cristãos eles se envolvem nessa tarefa. De que maneira? Durante a sua rotina. Então eu não preciso anular a minha vida para obedecer esse ide. Enquanto eu estou vivendo a minha vida, eu estou promovendo o evangelho do Senhor Jesus. Pastor Eleuto, desculpa interromper, né? Mas fazer uma parte aqui, enquanto o pastor Auried me falava, eu fiquei pensando, né? A ordem de Jesus é ide. E ele falou das programações. As nossas programações, a gente chama o pessoal para vir, né? Assim, Jesus fala ide e a gente chama o pessoal para vir, né? Vinde. Vinde. As programações evangelísticas, elas sempre têm essa característica de atrair as pessoas à igreja. A gente quer que as pessoas venham em algum lugar, em alguma programação especial, mas a ordem é exatamente o contrário, né? E aí dá a entender essa compreensão que o pastor Auried me colocou muito bem aqui, que a ideia de Jesus aí é para que a gente vá. Eu me lembro de um pastor amigo meu que ele despedia o culto da igreja, obviamente ele dava ali no final a bênção apostólica, mas ele citava exatamente esse verso no final do culto, né? Ele terminava o culto dizendo, agora ide por todo mundo, pregai o evangelho, para que a igreja fosse entendendo que esse movimento, né, que ela faz é a partir da porta do templo para fora. Né? O id não acontece dentro de um templo. O id ele acontece na vida, né, no dia a dia, na nossa caminhada. Então é interessante pensar nessa perspectiva, né, de que não é vinde, né? É id. A gente tem que ir. Sim. E uma outra característica desse verbo, o pastor Felipe falando, me trouxe a memória aqui, né? Que Jesus ele nos ensina que todas as pessoas devem ouvir o evangelho, né? E por vezes, quando a gente está nesse convite de vinde, a gente faz uma seleção das pessoas que a gente acredita que poderiam vir. Então a gente normalmente convida pessoas semelhantes a nós, ou que tem ali um padrão de vida semelhante. Mas o indo de Jesus, ele traz essa oportunidade da diversidade. Porque enquanto você está no trabalho, você está em contato com pessoas de vários tipos, de maneiras diferentes de enxergar a vida. Enquanto você se relaciona com os vizinhos, você vai ter vizinhos com características diferentes. Quando você vai para a faculdade, é a mesma coisa. Então, o ID de Jesus também nos proporciona essa oportunidade de alcançar pessoas diferentes do nosso padrão normal. Né? Muito interessante. Eu me lembrei aqui de uma vez que nós fizemos um evento lá em Campo Grande, numa igreja. Eu não me recordo agora que igreja é, mas foi uma igreja que o pessoal conseguiu lá, o templo emprestado, né?
E me chamou a atenção quando eu olhei na porta da igreja, a porta de entrada, quando os membros eles iam saindo, então pelo lado de dentro da igreja tinha uma placa assim em cima da porta de entrada, escrito algo mais ou menos assim, né, saindo para o campo de missão, né? Legal. Quando as pessoas estão saindo da igreja, é que elas estão indo para o campo, né, pensando nessa ordem de Jesus. Legal. Então realmente não precisa de uma ocasião especial, né, um culto especial, uma conferência para proclamar, para fazer discípulos, né, enquanto a gente caminha e vive a vida cristã. E isso precisa gerar em nós, né, pastores e líderes de irmãos que estão nos acompanhando, essa reflexão, né? Essa reflexão sobre o nosso culto, porque o culto precisa ter essa função de capacitar, de preparar as pessoas para viver no campo missionário, né? Então, eu acho que é uma reflexão que de repente seja num outro momento, mas muito interessante para a gente pensar relacionado a esse ide de Jesus. Com toda certeza, isso aí. Na igreja primitiva, o pessoal não esperava programação especial para fazer discípulos, né? Enquanto caminhavam, faziam isso, e parece que os encontros mesmo serviam como esse impulsionador, né? Para a igreja sair em movimento em direção ao mundo. E eu lembrei aqui também agora, não poderia deixar de falar, do tema da Conferência 1 desse ano, que é Missão em movimento. Missão em movimento. Inclusive, se você ainda não deu uma olhada no hot site da conferência, na conferencia1.org, faça isso. Não agora, né? Termine de assistir o texto contexto, mas depois não deixe de acessar o site da conferência Missão em Movimento, Conferência 1 2021. Nós vamos conversar bastante sobre missão nessa conferência. Pois bem, continuando então aqui o texto da Grande Comissão, depois do indo nós temos o batizando. O batizando, que parece que é um outro item aí dessa metodologia ensinada por Jesus para se fazer discípulos. Pastor Felipe, comenta um pouco para a gente sobre esse segundo verbo auxiliar presente nesse texto, que é o verbo batizando, que é um verbo também extremamente importante nesse processo de fazer discípulos. Legal. Do ponto de vista do dia a dia de uma igreja, né, do dia a dia de uma comunidade, o batismo é um ato muito importante. O pastor Elielton me conhece um pouco, sabe que para mim esse tema é um tema muito importante. Eu acho que o batismo é uma das experiências comunitárias que tem uma capacidade muito grande de gerar vida na comunidade. Eu costumo comparar o batismo, pastor Auriedno, ao parto de uma criança. É quando uma criança nasce numa família, né, gera aquela expectativa, aquela emoção, todo mundo fica mais sensível. E eu penso que, obviamente, o batismo ele tem um simbolismo, né, próprio dele, que tem a ver com a morte e a ressurreição da pessoa para Cristo, mas ele tem um papel importante, pastor Elielton, na comunidade, na formação do discípulo. E pelo menos por 2 motivos eu poderia destacar aqui. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Né? Por que o batismo ele é significativo e importante nesse processo do discipulado? Ele é importante porque Jesus mandou que os seus discípulos se batizassem. É uma ordem de Jesus. Jesus não deu essa opção, vocês se convertam, se rendam a mim, e aí se vocês quiserem, vocês se batizam. Não é assim que Jesus fez. Ele deixou o batismo como um símbolo, um sinal, uma aliança desse compromisso que todo cristão faz com ele. Então, em primeiro lugar, eu entendo que ele é fundamental porque é uma ordem de Jesus. Em segundo lugar, porque é uma declaração pública de algo que aconteceu internamente. Se a gente olhar para o Novo Testamento, a gente vai perceber que o batismo para o cristão da igreja primitiva era algo muito comum. Não era esse lance que às vezes a gente vê no tempo de hoje, né? Que eu preciso me preparar para o batismo. Eu aceitei Jesus, agora eu preciso me preparar de uma forma tão grande, que parece que é uma faculdade que eu preciso fazer antes de tomar essa decisão do batismo. Então, quando a gente olha para a Escritura, certamente os cristãos do Novo Testamento, eles não tinham a vida comunitária deles sem ter vivido essa experiência do batismo. Então, logo a gente percebe que o batismo é uma espécie de integração da pessoa no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, assim, o batismo ele tem um papel importante para o cristão, porque ele declara publicamente uma coisa que aconteceu interiormente, né? O batismo não acontece só no ato batismal, mas ele acontece antes. Por isso que nós tomamos essa decisão de declarar publicamente aquilo que aconteceu internamente no nosso coração. E nós poderíamos facilmente comparar o batismo a uma aliança, né?
A aliança ela é um símbolo de um compromisso. Então, quando a gente celebra um matrimônio, por exemplo, a gente pede para que os noivos tragam a aliança, para que a aliança cele, simbolize, né, esse compromisso que eles estão realizando um com o outro. Então, o batismo, de igual forma, é um símbolo. É como se nós estivéssemos dizendo ali publicamente, no ato do batismo, que eu estou me comprometendo com o meu Senhor. Eu costumo brincar que nas classes de discipulado, né, da Igreja de Santana, que a gente sempre participou, eu costumo dizer assim que não faz sentido nenhum um cristão dizer que ama Jesus e não declarar isso publicamente. É a mesma coisa de que um rapaz que está orando com uma moça, dizer para ela que ama ela é a paixão da vida dele, só que quando ela diz assim, então casa comigo. Aí o rapaz fala, não, casar é mais difícil, que não faz sentido, mas você não ama, não é o amor da sua vida? Então diz isso publicamente. Eu costumo dizer, pastor Eleilton, que não faz sentido nenhum. Por isso que quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que para Cristo, para a comunidade do reino de Deus, esse momento é um momento sublime, porque nós simbolizamos ali, né, que a morte e a ressurreição para Cristo. E uma outra coisa que é importante destacar, pastor Eleilton, aqui eu fecho a minha fala, que o batismo, sim, é a declaração pública de fé. Às vezes nós trocamos na nossa rotina comunitária o aceitar a Jesus pelo batismo, né? A gente troca um pelo outro, porque a gente fica tão feliz quando alguém aceita Jesus, levanta a mão e vai lá para frente, que a gente esquece que ali não é o fim. Essa pessoa precisa ser conduzida a declarar isso publicamente. E a forma que ela declara isso publicamente não é levantando a mão, não é indo à frente, não é chorando num culto especial, é descendo as águas batismais. Isso precisa ficar claro para ela, porque isso é importante para a comunidade do reino de Deus e, à luz das Escrituras, faz parte, né, como você bem disse, desse processo do discipulado que Jesus propôs para a igreja. Amém, é isso aí. Acho que talvez uma questão que é muito importante deixar destacado, você me falou algo que eu penso que a gente sempre precisa reforçar isso, olhando para a Escritura Sagrada. Eu sei que está em casa aí, você já leu, já deu uma olhada assim, panorâmica no Novo Testamento, no livro de Atos. Tão logo uma pessoa se rendia a Jesus, tão logo essa pessoa era batizada. Dê uma olhada aí, você na sua Bíblia. Pode folhear a sua Bíblia aí. Veja quanto tempo levava entre a decisão e o batismo de uma pessoa. É muito rápido no Novo Testamento. Não tem tempo considerável entre uma coisa e outra. Por quê? Porque, como o pastor Felipe disse, uma pessoa para ser batizada não tem que ser alguém formado em teologia, né? Às vezes a gente tem essa impressão que para que alguém seja batizado, a pessoa tem que ser quase perfeito, já, né? Tem que ser quase um cristão maduro, né? Primeiro ele amadurece como pessoa, como cristão, para depois poder ser batizado. Na verdade, nós estamos invertendo as coisas, né? E olhando para o Novo Testamento, isso parece ser muito, muito claro. Eu acho que às vezes a gente carrega essa ideia porque muitos têm uma visão mística do batismo, né? Acha que no batismo ele não vai ter mais problemas, ele não vai enfrentar mais dificuldades, né? Então, o batismo é essa declaração, é uma decisão pública, né? E como o pastor Felipe disse, como isso é bom para a igreja? Recentemente, lá na comunidade que a gente tem o privilégio de servir, a IAP Alvorada, a gente teve um batismo há 2 semanas atrás. É sensacional acompanhar pessoas que não tinham essa vivência, experiência com Jesus, tomarem a decisão de descer as águas batismais. É algo assim fantástico. Amém. Realmente, dá uma revitalizada na igreja. Teve um batismo que aconteceu na igreja em Santana, e eu me lembro bem de um rapaz que no final quando terminou a celebração, disse para mim, pastor, mas que linda essa cerimônia. Eu queria muito participar de uma cerimônia como essa, mas eu não sou digno. Mas por que você não é digno? Você não ama Jesus? Eu amo Jesus, mas eu sou muito pecador ainda. Mas o batismo é exatamente para pecadores, né? Ninguém que decidiu tornar pública a sua decisão de seguir Jesus deixou de ser pecador. A diferença é que agora é um pecador redimido.
se entregou a vida para Cristo. E uma outra coisa, pastor, só para concluir também essa ideia do batismo, o batismo ele é uma ferramenta de alcance, né? Às vezes a gente faz o batismo somente para os internos, né? A gente tem esse costume de fazer batismo apenas para os internos, mas a gente precisa usar o batismo do ponto de vista da evangelização, ele está extremamente conectado, né? Ide, batiza, ensina. Então, assim, o batismo ele pode ser uma ferramenta de alcance das pessoas, porque, de fato, é uma ilustração real daquilo que Jesus está fazendo na vida de um ser humano, né? Então, assim, muitas pessoas, elas são convencidas pelo Espírito, uma vez que elas veem uma outra pessoa, assim como ela, que é uma pessoa simples, pecadora, mas que tomou uma decisão importante na vida. Então, eu incentivo os nossos irmãos e irmãs a olharem para o batismo nessa perspectiva, né? O batismo é uma ferramenta espiritual muito grande. Eu desafio os pastores, os líderes, obviamente os irmãos que estão assistindo, a fazer esse teste. A gente fala porque a gente viveu muito isso em Santana, né, pastor Ailton? E eu acho que isso marcou muito a nossa vida, né? A gente fazia batismo aqui na nossa igreja de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, porque nós fazíamos um batismo e no final do batismo nós desafiávamos as pessoas a se comprometerem, a participarem da classe do discipulado, para que no próximo batismo elas estivessem aqui. E graças a Deus, teve ano aqui em Santana que nós batizamos 23 pessoas, para a glória de Deus. Então o batismo é uma ferramenta de evangelização. Então eu penso que Jesus já deixou esse verbo auxiliar, né? Ele rondando ali o discipulado, porque a gente pode utilizar essa experiência para a glória de Deus e para a edificação da igreja de uma forma importante para a evangelização das pessoas. Amém. É isso aí. Pastor Auriede, o último verbo auxiliar que está em torno aí do discipulai, que é o verbo ensinando. Comenta um pouco para a gente sobre esse verbo que também faz parte da metodologia do discipulado segundo Jesus. Então, pastor, esse verbo ele é muito importante porque é o momento em que esse novo cristão, esse novo discípulo que acabou de declarar publicamente a sua fé, é nesse momento que ele é edificado, que ele é equipado, que ele é treinado, ou seja, que ele é ensinado, ou seja, ensinado as verdades bíblicas. Então, acho que é importante já de princípio dizer o que ensinar. Jesus ele vai dizer todas as coisas, né, que eu vos ordenei. Então, não é o que nós gostamos, não é o que nós achamos, ou as nossas opiniões, ou a nossa visão sobre determinado ponto bíblico. No ensino, a gente precisa ensinar aquilo que Jesus deixou para ser ensinado. E aí eu acho que vale a pena destacar por que Jesus coloca esse verbo linkado aqui ao fazer discípulos. Porque aí a gente precisa olhar para a cultura oriental da época de Jesus. Porque na nossa cultura ocidental, o ensino está muito ligado a esse negócio de 4 paredes, pôr as carteiras uma atrás da outra e um professor lecionando de maneira teórica. Na cultura de Jesus, não. O ensino ele era prático. Ou seja, para formar um carpinteiro, era necessário que aquela pessoa que queria ser carpinteiro passasse alguns anos ao lado de um carpinteiro. Pessoa que queria ser padeiro, a mesma coisa. E aqui, esse ensino, a gente precisa destacar que não é só o ensino teórico. O teórico é importante, você precisa abrir a Bíblia, você precisa ensinar, você precisa dominar, né, as questões teológicas. Você falou que antes do batismo isso não é tão necessário, né? A pessoa não precisa disso para ir ao batismo, mas depois do batismo ela precisa continuar sendo ensinada. Normalmente a gente para no batismo, a gente ensina ali os valores da fé e aí quando a pessoa toma a decisão pública, num contexto geral, a gente abandona a pessoa. Ao contrário, essa é a hora dela ser ensinada todos os princípios e valores das Escrituras Sagradas. E como é que isso é feito? Isso é feito também teoricamente, a partir do ensino bíblico, das ferramentas que nós temos disponível, mas isso também é feito através da vivência. Ou seja, uma pessoa vai aprender a ser um cristão melhor convivendo comigo. Eu vou ensinar ele os valores para o casamento, eu vou ensinar ele como deve orar, eu vou ensinar ele como ler a Bíblia. Ao passo em que ele convive comigo, ele vai olhar para o meu casamento e vai dizer, não, o que ele está ensinando é o que ele está praticando. Ele vai ver a minha vida de oração e vai dizer, não, eu também quero chegar a orar, ter essa vida de oração. Então o ensino aqui de Jesus, ele é também teórico, mas ele também é prático, por isso está ligado ao discipulado.
Então a gente precisa dedicar tempo no ensino. Esse é um processo mais demorado. O processo do ID, ele é mais rápido, da evangelização. O processo do batismo, da decisão de batizar, ele também precisa ser rápido. É uma decisão pública. Mas o ensino, ele é um pouco mais demorado. Por isso ele necessita de uma maior atenção, de dedicação de tempo, não é? Então, Jesus ele vai nos direcionar nesse sentido. A importância do ensino nesse processo de discipulado. E quando a gente fala ensino, está dividido em duas partes. O conhecimento teórico, mas também conhecimento prático. Amém. É a disposição de caminhar com alguém durante um tempo mesmo, né? Parece-nos, né? Esse ensinando de Jesus aí. Aí, enquanto caminha com essa pessoa, ensina tanto teoricamente, né, o conteúdo da Escritura e também com a vida. Esses princípios são vistos na vida de quem está discipulando. Sim. E por que, pastor Elilton, é tão difícil para a nossa geração essa parte do discipulado, do ensino, né? Porque esse princípio ele vai contra muito daquilo que essa cultura estabelece, né? Das coisas imediatas. Mas uma coisa em específico que eu acho que esse ensino ele confronta é o fato de você gastar tempo com pessoas. Ensinar os valores do reino de Deus para as pessoas dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. A gente quer colocar a pessoa num lado, ela sai no outro, já é um cristão formado. Mas ensinar dá trabalho. Olha para Jesus com os apóstolos, né, os 12. Você tem um Pedro ali que é um cara explosivo, um cara irritante. E Jesus não abandona Pedro, Jesus não bloqueia Pedro, Jesus não cancela Pedro. Jesus trata esse homem até o último dia da caminhada dele aqui na terra. Então, assim, Pedro é o cara que corta a orelha do soldado, Pedro é o que diz que não vai negar e nega, e aí Jesus tem que tratar depois esse cara na praia. Dá trabalho. Então, assim, se você é um cristão, está nos ouvindo, né, se você é um filho de Deus, um discípulo de Jesus, a ordem de Jesus é que você tenha trabalho discipulando as pessoas. Porque a nossa geração, esse tempo que nós vivemos, vai dizer assim, abandona, deixa essa pessoa para lá. Né? A teologia coaching, você não pode ficar com quem está atrasando a sua vida. Você tem que estar com alguém que está colocando você para cima. Assim, os renegados, os fracos que fiquem para lá. Só que o Evangelho diz para a gente carregar os fracos. A gente vai olhar Paulo escrevendo as suas cartas, tolerem os fracos na fé, ajudem os fracos na fé, exortem aqueles que estão desanimados. Então, assim, ensinar dá trabalho. Por isso que é um mandamento tão importante e tão controverso no nosso tempo. Porque a gente vive numa geração em que as pessoas elas vão às igrejas, às comunidades, simplesmente por simpatia. Né, o grupo de louvor que é muito bom, ou o pastor que é muito carismático, mas ela tem todo esse ambiente, só que não tem evangelho, não tem ensino. E aí eu sempre costumo usar os ditados da minha mãe, da minha avó, aqueles ditados antigos, né? Elas diziam assim que saco vazio não para em pé. Se não tem conteúdo do evangelho, se a pessoa não tem consistência, raiz no evangelho, a tendência, meu irmão, a tendência é que essa pessoa, na primeira luta, no primeiro vendaval, ela abandone o evangelho. Mas se ela aprendeu o evangelho, se ela entendeu quem é Jesus, quem ela é, o que Jesus fez, a vida dela é transformada. Então, assim, dá trabalho, mas é o que Jesus mandou a gente fazer, a missão que ele nos deu, ensinar, gastar tempo, sabe? Ligar, exortar, ter paciência, porque isso faz parte do processo de discipulado. O pastor Felipe falava, e aí eu me recordo que um outro problema, né, ele apresentou muito bem, o outro é essa questão da nossa cultura do individualismo, né? E ensinar significa você abrir a sua vida para outra pessoa. A outra pessoa vai ter que enxergar em você. E aí eu lembro da cena bíblica da ressurreição de Jesus. Os discípulos estão correndo para o sepulcro de Jesus, um chega e olha e fala, ele não está aqui. Aí chega um outro discípulo, ele entra, e o texto bíblico faz questão de destacar. Ele olha o lenço que estava cobrindo o rosto de Jesus dobrado em cima. E aí ele sai com a certeza, ele ressuscitou. Por que ele sai com aquela certeza? Porque durante 3 anos, ele sabia que Jesus, ao levantar, ele dobrava. Jesus tinha um hábito ali. Então ele reconhece naquele simples gesto
uma atitude de quem estava ensinando ele. E quando a gente se dispõe a ensinar outras pessoas, a gente não só mostra as nossas qualidades, mas a gente também revela a nossa vulnerabilidade. Então, ensinar também tem a ver com essa disposição, não é? de mostrar a sua vida para o outro. Legal, muito bom. Você que está nos acompanhando, veja o grande desafio que nós temos como discípulo de Jesus, ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Dá trabalho, mas você foi desafiado a se envolver nesse trabalho, porque é a vontade de Jesus para a gente. Lembra que nós estamos falando aqui da vontade daquele que é dono de tudo. Ele é Senhor do céu e da terra. Pois bem, para ensinar o conteúdo formal, nós estamos falando aqui de ensino formal e informal, para ensinar o conteúdo formal, nós temos na igreja alguns espaços, né, para que isso aconteça. Temos material, né, recentemente foi lançado, por exemplo, o Trilho do Discipulado, né, que é um material para ser usado, né, nesse ensino para novos discípulos. Eu queria que o pastor Felipe comentasse um pouco com a gente aqui, já tentando ir para uma linha então até mais prática desse nosso tema aqui sobre discipulado, sobre a importância de classe de novos membros na igreja local. Se realmente é importante ter um espaço que acolha novos membros para integrá-los à igreja e nesse processo de receber ensino formal. Porque parece que, de fato, a Escritura leva a sério também essa questão do ensino formal, né? Ela fala do ensino informal, mas há também esse momento de sentar para ouvir algum tipo de conteúdo. Sim. Comenta um pouco para a gente, pastor. Sim. Do ponto de vista da importância, eu entendo que é extremamente importante ter esse espaço, né, para a recepção de novas pessoas, de novos membros. Tem um estudioso da igreja, né, um pastor chamado Tom Rainer, ele diz o seguinte: igrejas que exigem que as pessoas participem de uma nova classe de membros tem uma taxa de retenção muito maior do que aquelas que não o fazem. A ideia que o pastor Tom Rainer está falando aqui é a ideia que a gente popularmente fala, né, de fechar a porta dos fundos. Na verdade, assim, eu acredito que a igreja não tem uma porta dos fundos, né? Mas popularmente a gente costuma dizer muito isso, né? As pessoas entram pela porta da frente e saem pela porta dos fundos. O pastor vai destacar exatamente isso, que classes de novos membros elas ajudam a igreja a reter mais as pessoas, a engajar mais as pessoas na vida da comunidade, né? E por que elas são importantes? Porque elas dão, de certa forma, um processo para a igreja. Então imagine você que uma pessoa que chegou nova na igreja, ela não conhece muito acerca da igreja ainda. Ela está procurando se ambientalizar, ela tomou a decisão, ela veio à igreja, e agora, como que ela se relaciona com essas pessoas? Ela precisa de uma orientação. Então, uma classe de novos membros, ela tem esse papel. Dentro de um processo de discipulado numa igreja local, que é o que o trilho de discipulado propõe, né? É um trilho com várias estações de discipulado. Por exemplo, na estação 1, a pessoa que chega na igreja inicialmente, ela vai conhecer acerca de Jesus Cristo, da obra da salvação, e ela vai ser conduzida a tomar uma decisão. E a decisão é declarar publicamente a sua fé em Jesus. Passado esse primeiro momento de conhecer ali quem é Jesus, o que ele fez, a obra redentora dele, ela vai então para uma classe que fala sobre, por exemplo, a igreja de Jesus. Então ela vai conhecer um pouquinho mais sobre a igreja do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista local, estrutural, né? Porque a igreja tem alguns costumes, algumas práticas. Então uma classe de novos membros, ela ajuda nessa inserção das pessoas no corpo, né? A pessoa vai trilhando um caminho onde a visão dela vai sendo ampliada. Então isso é importante porque gera consistência nesse processo de discipulado. Então, do ponto de vista, pastor Eleilton, prático, uma classe de novos membros ela é muito importante. E aí eu fecho aqui a minha fala, compartilhando com os irmãos uma experiência que nós tivemos aqui na nossa igreja em Santana, né? Nós pastoreamos a igreja de Santana durante um período de 5 anos aqui em São Paulo. E nesse período foram vários desafios, mas uma coisa que mudou a dinâmica da nossa igreja. O pastor Eleilton está aqui, pode comprovar, o pastor Aurélio também é nosso amigo, né? A gente sempre conversa sobre isso. Mudou a dinâmica da nossa igreja. Foi o dia que Deus nos orientou, nos permitiu ter uma classe de novos membros. Porque a gente parou de ficar girando em torno de uma única temática.
a gente sabia para onde direcionar as pessoas, e a partir dessa experiência, muita coisa boa aconteceu. Aqueles irmãos que já eram mais tradicionais na igreja, que já tinham mais tempo de carreira cristã, né? Eles ajudavam na integração dessas pessoas. Fica claro o papel que eles têm no corpo de Cristo nesse movimento. Então, assim, do ponto de vista da experiência prática, essa experiência de ter uma classe de novos membros na igreja mudou a dinâmica da nossa comunidade em Santana, na época em que a gente implantou esse projeto aqui na nossa igreja, né? Então fica um incentivo, e o pastor Eleuto comentou aqui que uma ferramenta que a igreja está produzindo para ajudar as igrejas locais nisso é o trilho de discipulado, né? O trilho de discipulado ele tem 4 fases, né? E essas 4 fases fazem com que as pessoas sigam esse processo, compreendam um pouco sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a doutrina, enfim, ela consegue compreender e se inserir no corpo de Cristo de uma forma natural. Então eu entendo que é importante, é fundamental, e o incentivo fica para que os irmãos, né, entendam isso, estudem mais sobre isso, e aqueles que puderem ajudem, né, na implantação desse processo nas suas igrejas locais, porque de fato vai fazer toda a diferença esse acolhimento, essa integração que a classe de novos membros proporciona. Uhum. Muito bom. O Ed Stetzer escreveu acho que um livro, não vou saber pronunciar aqui o título do livro em inglês, mas ele não foi publicado em português, né? Mas seria mais ou menos Igreja de Retorno, algo do tipo, né? Em que eles examinaram 300 igrejas que haviam passado por um período de declínio e até estagnação e chegaram quase ao ponto de fechar, mas que agora estavam vivendo um novo período de vitalidade. Então, igrejas que quase fecharam, mas que conseguiram fazer a curva e retomarem a saúde. Então, eles examinaram 300 dessas igrejas para tentar entender o motivo que levou essas igrejas a conseguirem fazer essa curva, né, da saúde novamente. E aí me chama a atenção nesse livro, que ele coloca lá que eles puderam notar que em 93% dessas igrejas havia classe de novos membros. Só para complementar, pastor, a classe de novos membros ela tem uma característica muito interessante para a comunidade, né? Porque assim como um pequeno grupo, né, que a gente vai comentar também, assim como um pequeno grupo no ambiente da comunidade, ela permite a pessoa ter uma experiência que no culto público ela não tem. Né? No culto público, normalmente, é uma interação mais do orador com a plateia, né? Só que ali na classe de novos membros, você consegue ter um diálogo mais próximo, a pessoa se sente mais integrada à comunidade. Então, assim, tem inúmeros benefícios, e de fato, como diz o estudo do Ed Stetzer, né? Faz toda a diferença, né? Essa dinâmica para a igreja local. Além da classe de novos membros, pastor Auriedno, que outros espaços importantes nós poderíamos citar, né, que contribuem com esse processo do discipulado que Jesus ensinou e que nós estamos tratando aqui no nosso programa de hoje? Muito bem, pastor. No discipulado, a gente precisa ter em mente que tudo que a gente faz em relação à vida comunitária precisa estar focada no discipulado. Inclusive o nosso culto público, que como o pastor Felipe bem disse, ele tem essa dinâmica mais do orador com o público, mas também faz parte desse processo, assim como a classe de novos membros. Mas eu gostaria de citar aqui o pequeno grupo. Atos 5,42 vai dizer que os irmãos não cessavam de reunir de casa em casa. E eles anunciavam e eles ensinavam de casa em casa. Isso é um tema sensível para a nossa cultura, né? Aqui na grande metrópole de São Paulo, porque a gente não tem muito hábito, né, dessa convivência de casa em casa. Mas esse é um grande desafio, porque à medida em que a grande comissão ela vai sendo concretizada, o ensino de casa em casa ele precisa continuar. E aí eu gosto muito da definição do Valberto da Cruz e da Fabiana Ramos, que diz o seguinte: pequeno grupo é uma pequena quantidade de pessoas que se reúne regularmente em um ambiente de comunhão com propósitos diversos, como de estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências de vida e orar, tendo em vista a formação de verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Então, alguns destaques para essa definição.
primeiro destaque é em relação à quantidade de pessoas. Tem muita gente que às vezes se frustra, estou com um pequeno grupo, mas só tem 6 pessoas. O pequeno grupo, o próprio nome já diz, né? É uma quantidade pequena de pessoas. E tem gente que quer fazer do pequeno grupo um grande grupo, né? Quer fazer uma grande reunião. E o pequeno grupo tem essa característica, por ser pequeno, de gerar essa comunhão, gerar esse relacionamento entre as pessoas que é tão necessário para a vida de um discípulo, principalmente de um discípulo que é novo convertido, que acabou de descer as águas batismais. Então, o pequeno grupo é fundamental nesse sentido, que se reúne regularmente, ou seja, tem reuniões regulares, semanalmente, alguns fazem quinzenalmente, mas o que passando disso já talvez não surta esse efeito necessário. Então, é importante que haja essa reunião regular. E dependendo de todos os propósitos que estão ali, se vai ter exposição bíblica, como vai ser, de que maneira vai ser feita a oração, esse ambiente precisa ter em vista essa formação de verdadeiros discípulos de Jesus. Porque senão o pequeno grupo ele perde o foco. Ele tem o ambiente da comunhão, ele tem esse ambiente que gera relacionamento, mas através desse relacionamento e através das atividades do pequeno grupo, precisa ser formado verdadeiros seguidores de Jesus. Então essa é mais uma estratégia que a nossa igreja tem, mais uma ferramenta, e essa ferramenta é tanto para cristãos quanto para não cristãos, para que a gente consiga proporcionar essa oportunidade de um crescimento espiritual. Amém. Graças a Deus. É isso. Mais uma ferramenta apresentada que pode ser muito bem utilizada nesse processo de formar discípulos de Jesus, modelar pessoas a exemplo do que foi e da maneira como viveu o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando ao final desse nosso estudo, de mais um programa Texto e Contexto, hoje encerrando essa temporada sobre evangelização. E para caminhar então aqui para o encerramento do nosso estudo, eu queria pedir para o pastor Auriedno, para que ele desse uma palavra final àqueles que nos acompanharam até aqui. Na sequência, pastor Felipe, ore por nós, nos coloque diante de Deus. Ok. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre bom compartilhar o Evangelho com amigos, né? Amém. Então, Amém. que Deus continue abençoando. Agradecer também os nossos irmãos que nos acompanham, né? Das suas casas. Então, uma alegria muito grande poder conversar sobre esse tema. E o desafio que eu gostaria de lançar, primeiro é para você que já tem o hábito desse pós-evangelização, né, de praticar o discipulado, não desista, persevere. O trabalho é difícil, como vimos aqui, mas é muito recompensador. Então não desista, persevere continuando discipulando pessoas, ok? Agora, para você que não tem esse hábito, você que não participa de um pequeno grupo, você que não apoia aí na sua igreja local essa classe de novos membros, você que não tem obedecido esse ID de Jesus no sentido da prática da vida, eu quero desafiar você a pensar nisso. Procure o seu pastor aí, pergunte ele aonde você pode contribuir, seja na classe de novos membros, seja num pequeno grupo, participando da vida comunitária, formando novos discípulos, novos seguidores de Jesus. Então, para você que já faz, persevere, continue. Você que não está fazendo, dá uma olhada aí na sua igreja. O que você pode fazer para contribuir com o discipulado que a sua comunidade local está realizando? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, lida nesta noite, neste momento, e te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos pelo conteúdo, te agradecemos por cada irmão que está conectado conosco até esse momento, e pedimos ao Senhor nesse momento, Senhor, que esses ensinamentos sejam vividos por todos nós para a glória de Jesus. Ajuda a sua igreja, Senhor, a Igreja Adventista da Promessa, a ser uma igreja discipuladora, uma igreja que dedica tempo a formar o caráter de Jesus Cristo nas pessoas. Ajuda, Senhor, a sua igreja a ensinar as pessoas as suas ordens, os seus ensinamentos. Ajuda a sua igreja, Senhor, no dia a dia,
no trabalho, na escola, entre os familiares, a ir e a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, de forma encarnacional, Senhor. Que a nossa vida seja uma pregação contínua do Teu Evangelho, que as nossas palavras possam proclamar o santo Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a conduzir pessoas a essa experiência gloriosa de declararem publicamente que o Senhor é o dono de suas vidas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajude como igreja, perdoe os nossos pecados e nos incentive, por meio da presença do Teu Espírito Santo em nós, a cumprirmos a Tua ordem de ir, pregar, batizar e fazer discípulos para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado, pastor Auriégino, por mais uma vez participarem do programa Texto e Contexto. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos chegando ao final desse programa e o final dessa série que tratou sobre evangelização. Você pode acompanhar todos os programas dessa série, caso deseje conhecer um pouco mais sobre o tema e perdeu algum programa, todos eles continuam disponíveis no canal Promessistas Brasil no YouTube. Você pode acessar e assistir quantas vezes desejar esses programas. Na próxima semana estaremos juntos aqui novamente, se Deus permitir, iniciando uma nova temporada de estudos. Vamos conversar no mês de outubro sobre alguns postulados importantes da Reforma Protestante, que esse ano vai completar 504 anos. Esse foi um evento muito importante para a igreja cristã de maneira geral e com a graça de Deus, na próxima semana nós começaremos uma temporada de programas conversando um pouco sobre a Reforma e seus impactos até os nossos dias. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, no nome de Jesus. Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021.